Graça e paz da parte de Deus para com a tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A meditação de hoje eu quero trazer, segundo o que o Senhor colocou no meu coração, é baseada em João 12, 26, que diz o seguinte: se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Na Nova Versão Transformadora diz assim: se algum homem quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. A questão de honra, ela é muito trabalhada na palavra de Deus, né? Haja vista que aparece só a palavra honra mais de aproximadamente 200 ilustrações na palavra de Deus, falando sobre honra. Inclusive, o primeiro mandamento com promessa que existe em toda a palavra é: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a face da terra, para que prolongue os teus dias, e te vá bem sobre a face da terra. É uma palavra, de orientação, é um mandamento. É mandamento, isso aí, mandamento. Mandamento está estabelecido. Quem quiser se beneficiar dele, o siga. Quem não quiser, o ignore. Infelizmente, a gente observa a ignorância ou mesmo a não prática deste mandamento, trazendo muito prejuízo para com as famílias. Porque geralmente quando a pessoa tem entendimento sobre isso, ele começa a classificar, Em casa não vai bem porque eu não me sinto bem honrando meu pai e minha mãe, porque aí apresenta as suas desculpas. O texto não diz isso. O texto diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a face da terra. É um mandamento que de certa forma está implícito prosperidade. Em praticando, haverá prosperidade. Em não praticando, não haverá prosperidade. Porque a palavra do Senhor afirma que ele tem compromisso com a sua palavra. Jeremias 5,12, se eu não estiver enganado, diz exatamente isso: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quem estiver na sua palavra tem aquilo que Deus promete. Quem não estiver, não estará se beneficiando do reino que já existe, da qual nós fazemos parte, que é um reino celestial, um reino eterno. Quando Deus diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, está dizendo, na verdade, que nós estamos na terra, mas não somos da terra. Pertencemos já a Deus e ao seu reino. E esse texto aqui vem trazendo a questão de honra. E primeiro começa dizendo, aquele que me segue, Jesus está dizendo, se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Então é implícito, que é fundamental, ou implícito ou explícito, na verdade, que a questão da honra, de seguir ao Senhor, ela é fundamental para um bom relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai. Filho ou filha, Aqui, colocando o homem no sentido genérico da palavra, Homem no sentido de homem, mulher, criança, jovem, moça, adolescente, toda aquela. É bem nesse sentido. E nós observamos, porque somos seres emocionais também, e o fato de nós nos tornarmos cristãos não significa que perdemos, essa emocionalidade que existe em nós. E o mundo tira proveito disso. Eu vou citar aqui um exemplo que é muito comum. As pessoas se sentem honradas, veja só, nós estamos falando de honra, e as pessoas se sentem honradas quando estão diante de uma celebridade e têm a oportunidade de pegar um autógrafo dessa celebridade, ou
tirar uma selfie com essa celebridade. Elas se sentem honradas porque, de certa forma, estão atribuindo honra àquela pessoa. Eles, na questão, né, aí fora, chegam a idolatrar, né? Se for um artista, um ator, uma celebridade, né, chegam ao ponto de idolatrar, ao ponto de pautar a sua vida, né, no comportamento daquela pessoa. Consomem os produtos que aquela pessoa propagandeia. Isso é interessante para essa celebridade estar fazendo esse marketing. Isso não é honra, é marketing. Ela pode encontrar com você amanhã e não saber nem te conhecer. É assim que funciona, porque isso é marketing, traz recursos para aquela pessoa. E as marcas, entre aspas, de sucesso estão aí para se aproveitar disso. E as pessoas enganosamente acham que estão, né, se sentem o máximo por postar uma foto, postar, né, uma selfie do lado de uma celebridade. O mesmo deveria ocorrer com todo cristão em relação a Jesus. A palavra do Senhor diz que o mundo passa, bem como as suas concupiscências. A palavra do Senhor diz que a nossa vida se dissolve como um vapor. E nos faz, né, recordar em parte daquilo que Jesus falou, que o homem tinha muitas terras e plantou e colheu em abundância e juntou celeiros, nos celeiros, e como não havia espaço, né, derrubou, fez celeiros maiores, tudo para agasalhar tudo aquilo que ele tinha angariado. E ele disse assim mesmo, né, alma, deleita-te e agora descansa, né, porque o que você tem é suficiente para se deleitar e se regalar. E o Senhor Jesus disse, hoje pedirão a tua alma e que você tem preparado para quem será. Então veja que a atribuição daquele homem era para as coisas naturais, enquanto que o Senhor sempre está nos chamando a atenção para as coisas espirituais. E devemos ter, né, essa proeminência em nós, essa disposição em nós de honrarmos quem? Aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ele sim precisa ser honrado. Ele sim precisa ter, né, o seu nome e as suas palavras pelos cantos da nossa casa. Porque é comum as pessoas pegarem, né, e comprarem pôster dos seus ídolos e pendurar pela casa, né, e, enfim, ou do seu time preferido, do seu jogador preferido, enfim, celebridade. Mas lá em Deuteronômio 6, se não me falha a memória, o Senhor está dizendo que a criança já tem que ter contato com a palavra, né? Andando, caminhando, almoçando, jantando, deitando, levantando, e ela deve estar, né, nos umbrais da nossa casa, ela deve estar, né, expostas na nossa casa. Então essa é a prerrogativa de Deus para o cristão, para a cristã. Por quê? Porque isso será reflexo daquilo que está dentro de nós. A honra que nós atribuímos ao Senhor é a honra que vai, de certa forma, externar isso. Se nós não honramos, né, ao Senhor em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, dificilmente isso vai ser uma realidade. Agora anote bem o que o texto está dizendo. O Senhor está dizendo que aquele que honra, aquele que segue, aquele que está junto dele, aquele, né, que o admira, o adora. Aí ele chega no momento, ele diz assim, o Pai o honrará. Você já pensou o que significa isso? O que equivale isso? Você já pensou ter a honra de Deus sobre a tua vida? Eu sei que já deve ter acontecido com você de você ser preterido ou preterida, ignorado. Alguém da família te ignorou numa festa, num encontro, simplesmente, né, deixou você de lado, simplesmente nem olhou para você, e você se sentiu, né, atingido por aquela situação. Será que não estamos fazendo o mesmo com o Senhor Jesus? Não que ele vai ser atingido, mas eu estou dizendo a atitude de nós atribuirmos as coisas, né, que são temporais,
e dão eternas uma honra que não lhes é devida. E aqui o Senhor está dizendo, se você me honrar, olha, pode ter certeza, você não vai ter honra, pode não ter honra, aqui do ponto de vista, né, meramente humano, mundano. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus pertence aos simples. Mas na glória, nós seremos honrados pelo próprio Pai. Eu imagino, a palavra do Senhor diz assim que os anjos do Senhor são miríades de miríades, né? Milhares de milhares. E eu fico pensando, será que o Senhor não vai nos colocar numa situação onde, diante de todos esses anjos, Ele vai dizer, essa minha filha me honrou, este meu filho me honrou. Agora ele está numa posição de honra, ela está numa posição de honra. Devemos rever nossos conceitos de cristão. Devemos ver a quem estamos atribuindo de fato e de verdade a honra, a glória que é devida. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo para nós mesmo, igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que fica correndo atrás de selfie, fica correndo atrás dessas coisas aí. Até mesmo no meio chamado evangélico, no meio gospel, tem isso. Né? Eu me lembro que certa vez eu estava trabalhando num encontro que aconteceu aqui na minha cidade e veio um cantor especial, uma cantora especial, gospel. E as pessoas estavam interessadas, como a gente estava trabalhando lá, a gente tinha, né, aquela proximidade. E as pessoas estavam mais interessadas em que a gente desse um clique, né, em pegasse o celular, pegasse a máquina fotográfica e tirasse uma foto próxima daquelas pessoas. O que é isso, gente? O que é isso? A palavra do Senhor, das tentativas de Satanás para com o Senhor Jesus, ele respondeu, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Você quer ser honrado por Deus? Eu quero. Então vamos seguir ao Senhor e a sua palavra e adorá-lo em espírito e em verdade, porque os seus adoradores, aqueles adoradores que Ele procura, né? Se procura não é fácil de achar, Ele tem uma tarefa de procurar. Os verdadeiros adoradores, o Pai procura, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.